Você sabia que a pessoa responsável por comandar a seleção brasileira nesta Copa do Mundo é um idoso? Sim, o homem que precisa escolher os jogadores, montar a estratégia, enfrentar a pressão da torcida e tentar trazer o hexacampeonato para o Brasil tem 67 anos. O nome dele é Carlo Ancelotti. E talvez você esteja pensando, mas o Wesley, ele não parece idoso. E é justamente aí que começa a nossa conversa. Porque talvez o problema não esteja na idade de Carlo Ancelotti. Talvez esteja na imagem que nós criamos sobre o que uma pessoa de 67 anos pode ou não pode fazer. Hoje vamos conhecer a história do treinador da seleção brasileira e refletir sobre uma pergunta muito importante. O que estamos fazendo com os anos que ainda temos pela frente? Bem-vindo ao Wesley Campos TV, porque viver bem não tem idade. Eu sou Wesley Campos e aqui conversamos sobre envelhecimento, cuidado, qualidade de vida e os desafios de viver bem em todas as fases da vida. Hoje vamos unir dois assuntos que mexem muito com o brasileiro: a Copa do Mundo e envelhecimento. Carlo Ancelotti nasceu no dia 10 de junho de 1959, em Reggiolo, uma pequena cidade da Itália. Em 2026, ele completou 67 anos. No Brasil, uma pessoa com 60 anos ou mais é considerada uma pessoa idosa. Portanto, o título deste vídeo não é uma provocação vazia. É um fato. Uma pessoa idosa comanda a seleção brasileira. Mas atenção, chamar Ancelotti de pessoa idosa não significa diminuí-lo. Não significa dizer que ele é frágil, incapaz ou ultrapassado. Pessoa idosa é apenas a classificação de uma fase da vida. O problema começa quando usamos a idade para decidir antecipadamente aquilo que alguém consegue ou não consegue fazer. E a história de Ancelotti mostra justamente o contrário. Aos 67 anos, ele não está encerrando sua trajetória. Ele está enfrentando um dos maiores desafios profissionais de sua vida. Antes de se tornar treinador, Ancelotti também foi jogador de futebol. Ele atuava no meio-campo e passou por clubes importantes da Itália, como Parma, Roma e também o Milan. Não era conhecido apenas pela força ou pela sua velocidade. Era reconhecido principalmente pela inteligência, pela capacidade de compreender o jogo e pela maneira como organizava a equipe. Como jogador do Milan, conquistou duas vezes, a principal competição de clubes da Europa. Mas chegou um momento em que a carreira dentro de campo terminou. E aqui já aparece a primeira lição dessa história. Ancelotti poderia ter pensado: tudo que eu tinha para viver no futebol ficou para trás, mas ele fez uma transição. O corpo já não podia mais responder como antes, dentro de campo. Porém, o conhecimento, a experiência e a capacidade de liderança continuavam presentes. Ele saiu do gramado como jogador, mas não saiu do futebol. Ele encontrou uma nova maneira de continuar participando daquilo que dava sentido à sua vida. Depois de encerrar a carreira como jogador, Ancelotti começou uma nova etapa. Primeiro, trabalhou como auxiliar técnico da seleção italiana. Depois iniciou sua trajetória como treinador principal. Passou por Reggiana, Parma e Juventus. Mais tarde, comandou alguns dos maiores clubes do mundo: Milan, Chelsea, Paris Saint-Germain, Bayern de Munique, Napoli, Everton e o Real Madrid. Perceba que sua carreira não foi construída de uma hora para outra. Foram décadas aprendendo, errando, tomando decisões, convivendo com diferentes jogadores, culturas, torcidas e formas de trabalhar. A experiência não caiu do céu quando ele completou 60 anos. Ela foi sendo construída durante toda a vida. E talvez seja essa uma das maiores riquezas do envelhecimento. Quando continuamos envolvidos com a vida, os anos não trazem apenas rugas. Os anos também podem trazer repertório, maturidade, paciência, percepção e também conhecimento. Carlo Ancelotti se tornou o treinador com mais títulos da Champions League da história.
Foram 5 conquistas como técnico, 2 pelo Milan e 3 pelo Real Madrid. Ele também se tornou o único treinador a conquistar os campeonatos nacionais das 5 principais ligas da Europa: Itália, Inglaterra, França, Alemanha e Espanha. Agora pare e pense no significado disso. Quando muitas pessoas são consideradas velhas demais para receber uma oportunidade, Ancelotti continuou sendo procurado pelos maiores clubes do mundo, porque essas instituições não estavam olhando somente para a data de nascimento dele, estavam olhando para a sua capacidade, estavam olhando para os resultados, o conhecimento, a liderança e a experiência. No futebol, como na vida, juventude pode trazer energia, velocidade e novas ideias, mas a experiência também possui valor. Uma coisa não precisa eliminar a outra, gente. O novo e o experiente podem trabalhar juntos. Isso foi em maio de 2025. A CBF queria muito este treinador. Naquele momento ele ainda estava ligado ao Real Madrid, um dos maiores clubes do mundo. A CBF negociou sua liberação, apostou em treinador estrangeiro, experiente, extremamente vitorioso para comandar o Brasil. Ancelotti chegou com uma missão que não é pequena: organizar a equipe, recuperar o time brasileiro, a confiança do torcedor brasileiro, talvez o maior desafio, tentar conquistar o 6º título mundial da nossa seleção. É muito desafio para ele, não é? Imagina a pressão. Milhões de brasileiros analisando cada convocação, comentaristas questionando cada jogador, torcedores discutindo cada substituição. E Ancelotti, aos 67 anos, gente, aceitou esse desafio. Ele poderia permanecer lembrando tudo aquilo que já havia conquistado. Poderia dizer: já fui campeão, já provei minha capacidade, agora não preciso de mais nada. Mas escolheu começar um novo capítulo, em outro país, com outra cultura, outro idioma, e enfrentando a maior competição de futebol do planeta. Nós costumamos dizer que a idade é apenas um número, mas eu quero aprofundar um pouco essa frase. A idade, ela existe, claro que ela existe. O envelhecimento, ele existe, ele provoca mudanças no corpo, no metabolismo, na força, na visão, na audição e em diferentes capacidades. Não precisamos fingir que nada muda. Porém, a idade não deve ser usada como uma sentença de incapacidade. Ela é um dado da vida, não um diagnóstico sobre o valor de uma pessoa, de o valor que uma pessoa tem para ela mesma e para a sociedade. Ter 67 anos não significa que todos possuirão as mesmas condições de Ancelotti. Cada pessoa tem uma história. Existem diferenças de saúde, renda, acesso à educação, oportunidades, apoio familiar e condições de trabalho. Esse vídeo não quer comparar a vida de uma pessoa comum com a carreira de um treinador milionário e reconhecido mundialmente. A pergunta não é por que você, aos 67 anos, não está comandando a seleção brasileira? A verdadeira pergunta é: dentro da sua realidade que você vive hoje, o que ainda pode ser vivido, construído, aprendido ou transformado? Esse é o nosso ponto. Neste momento, existem milhares de pessoas com 67 anos que acreditam que a vida já terminou. E eu conheço muitas pessoas que pensam desse jeito. Algumas se aposentaram e perderam completamente a rotina. Outros viram os filhos saírem de casa e começaram a sentir que ninguém mais precisa delas. Algumas enfrentam doenças, limitações ou perdas importantes. Outras estão fisicamente bem, mas pararam de criar expectativas para o futuro. Acordam, assistem televisão, cumprem as mesmas tarefas e esperam um dia passar. Não porque sejam incapazes, mas porque em algum momento começaram a acreditar que projetos pertencem apenas aos jovens. Carlo Ancelotti chegou aos 67 anos carregando uma história enorme. Mas ele não está vivendo apenas das lembranças. Ele está construindo um novo capítulo. Está comandando jogadores
muito mais jovens, está aprendendo sobre outro país, está enfrentando novas pressões e está buscando uma conquista que ainda não possui. Talvez ele ganhe a Copa, talvez não ganhe, mas o maior ensinamento deste vídeo não depende do resultado dentro de campo. O ensinamento é que uma pessoa não perde automaticamente a sua capacidade, a sua importância ou o direito de sonhar porque completou 60, 67 ou 80 anos. O envelhecimento pode exigir adaptações, pode trazer dificuldades, pode mudar o ritmo da vida, mas não precisa eliminar todos os projetos. Por isso, eu deixo uma pergunta para você. Qual é a próxima Copa do Mundo da sua vida? Qual é aquele projeto que pode fazer você acordar com vontade de continuar jogando, de continuar vivendo? Talvez você não comande a seleção brasileira, mas pode assumir o comando da sua própria história, da sua própria vida. Se esta mensagem faz sentido para você, compartilhe este vídeo para alguém que ficou velho demais para começar alguma coisa. Escreva aqui nos comentários a sua idade e responda qual projeto você ainda deseja realizar. Eu sou Wesley Campos e este é o canal Wesley Campos TV, porque viver bem não tem idade. Até o próximo vídeo.